mais uma videoaula e o tema de hoje são os povos ameríndios ou povos americanos, né? Então nós vamos ver basicamente quais são os principais povos que moraram, que habitaram na América e colocar uma diferença, lógico, desde o começo, né? Porque quando nós falamos em índios, povos ameríndios e nos índios de modo geral, nós pensamos apenas no índio brasileiro, né? Aquele índio lá que vivia no meio da floresta com oca, né, morando na oca, caçando, pescando. E na realidade, quando eu penso na América como um todo, a diferença de vários grupos indígenas são gritantes. Então nós temos, por exemplo, vários índios que tinham um modo de vida simples, como a maioria dos índios brasileiros, mas eu tenho também índios que eles tinham um estilo de vida completamente diferente e formavam grandes civilizações. Algumas cidades, inclusive, né, século XV e XVI, eram maiores que muitas cidades da Europa. Então, basicamente, hoje nós vamos ver isso. Vamos ver alguns desses povos, começando pelos olmecas, pelos zapotecas, mixtecas, pelos astecas, pelos maias, pelos incas, e depois dando uma passada também lá nos povos norte-americanos, os povos lá onde hoje é a região dos Estados Unidos e do Canadá. Beleza? Então, rapidão, vamos lá. Esse primeiro mapa que eu estou mostrando para vocês, né, ele mostra bem que a diversidade de índios, né, de povos ameríndios que habitavam a região da América, América do Norte, América Central e América do Sul, é uma variedade muito grande. Então eu tenho, por exemplo, na América do Sul, alguns grupos de Tupi, Aruac, na América Central, Maias, Astecas, né? Na parte da América do Norte, tenho ali os Sioux, Cri, Onadene, Apaches. Mas assim, a variedade, esses que estão no mapa que eu estou colocando para vocês, são apenas algumas das várias etnias, dos vários grupos indígenas que habitavam na América, tá? Então, a variedade era muito maior. Então, vou pincelar apenas algumas, tudo bem? Começando agora pelos olmecas. Os olmecas, eles eram grupos que viviam na região da América Central, pertinho ali do México, né? E eles viviam basicamente da agricultura. Eu sempre costumo falar assim para os meus alunos: quando eu conheço um desses povos, eu praticamente conheço várias características da maioria. Por quê? A maioria vai viver da agricultura, a maioria vai ter sociedade desigual, a maioria na religião vai ser politeísta. Então, assim, essas características, elas são comuns à maior parte dos povos ameríndios, dos povos que moravam aqui na América, tudo bem? Os olmecas, focando ali então, eles viveram lá pelo século 13 a.C., né, na região da América Central, essa região que eu vou colocar aí no mapa, que está no mapa já, né? Essa região verde ali, perto do Golfo do México. E eles eram assim, eles tinham uma evolução bastante grande, eles tinham vários conhecimentos de engenharia, eles faziam obras, eles construíam aquedutos, eles faziam terraplanagem, a agricultura deles era bastante evoluída e a religião deles também ela era politeísta, eles acreditavam em vários deuses e assim como outros povos daquela região, né, os deuses sempre representados por animais, sendo que o principal deles, né, para os olmecas, era o jaguar. Com certeza, o principal elemento da cultura dos olmecas são as famosas cabeças gigantes de basalto que eu estou colocando aqui para você, tá bom? Então, observe bem essa cabeça gigante de basalto, tá? É típica da civilização olmeca. Então, se cair na prova e aparecer uma cabeçona dessa aí, com certeza é uma civilização, é uma escultura, é uma característica da civilização olmeca, beleza? Nós temos outras civilizações também, zapotecas, mixtecas. Nós não vamos nos aprofundar aqui, eu estou só passando, dando assim algumas informações básicas sobre essas duas, né? Os zapotecas, que eles foram descendentes dos olmecas, também por causa dessa influência, eles tinham o seu politeísmo, o culto ao jaguar, vejo aí a escultura, né? O jaguar. Os mixtecas, eles vão dominar os zapotecas, tá? Isso lá mais ou menos pelo ano 800 a.C., tá? Então assim, de modo geral, essas civilizações, tanto os olmecas, quanto os zapotecas, quanto os mixtecas, foram civilizações importantes, foram civilizações que deram base para outras, mas que na maioria dos estudos, né, os historiadores percebem que elas foram desaparecendo aos poucos, não se sabe bem ainda o motivo. Só para ilustrar, né, como que esses povos ameríndios eles eram complexos
E quando eu falo em ameríndio, em índio, eu não posso ter a visão apenas do nosso índio brasileiro, né? Então veja aí, por exemplo, a cidade de Teotihuacan, né? Então era uma cidade que em plena América chegou a ter ali 200 mil habitantes. Então muitas cidades da Europa não tinham nem metade disso. Então eles já possuíam uma cidade toda organizada e estruturada, com um comércio forte, com agricultura forte, né? Foi uma cidade, foi um grupo que influenciou bastante os astecas. Então, mais para ilustrar, né? Inclusive você pode ver ali um mapa da cidade, totalmente planejada, organizada. Isso mostra como que essa civilização elas eram bastante desenvolvidas. Agora, com certeza, sim, né, vamos falar sobre os maias que realmente foram muito famosos, ficaram muito famosos, principalmente em 2012, com aquela história do calendário maia, que todo mundo achava que o mundo iria terminar, né, não terminou, ou não se sabe por que o calendário maia ele ia até o ano 2012, e aí, consequentemente, lógico, né, o pessoal adora ver o circo pegando fogo, e falou que o mundo ia terminar, né, inclusive vários filmes. O próprio filme famoso 2012 retrata essa questão do fim do mundo, né? Isso aí é influência do calendário maia. E os maias eles foram bastante importantes. Eles habitaram essa região ali da península de Yucatán, no México, vejam no mapa, tudo bem, onde hoje é Guatemala, Honduras e Belize. Eles possuíam cidades independentes que tinham o próprio líder chamado Alacuinique, né? E tinham várias cidades importantes, sendo que uma das principais cidades era Tikal, que tinha 40 mil habitantes. A minha cidade, por exemplo, tem 35. Então, imagina naquela época uma cidade com 40 mil habitantes. Era uma cidade bastante grande. E aí, algumas imagens, né? Ou melhor, é uma imagem das ruínas da cidade de Tikal, né? Muito bonito, né? Sempre eu tenho essas formações de pirâmide, porque eram estilos de construção, né? E falando nos termos da engenharia, a forma de pirâmide é uma forma que facilita a elevação das obras. Então os maias eles usavam geralmente esses templos, né, para poder observar os astros, para a questão de habitação de sacerdotes e também para sacrifícios humanos. Inclusive esse famoso templo de Kukulkan é muito famoso e muito visitado, e eram realizados principalmente sacrifícios ali. Então é bastante importante essa questão da arquitetura dos maias, né? O templo dos guerreiros de Chichén Itzá, né? Os cenotes, quando eu falo nessa região da América Central, é bastante importante também a questão dos cenotes, que são poços naturais que as pessoas naquela época geralmente utilizavam para fazer sacrifícios humanos. Então são poços muito bonitos, né? E que eram utilizados para que fossem feitos sacrifícios humanos. É lógico que por trás do sacrifício tem todo aquele ritual que até nas civilizações dos nossos índios, né, existem a questão de você incorporar as qualidades do inimigo que você está matando e até mesmo praticando o canibalismo, tá bom? Os maias, como eu sempre falo, eu sei praticamente todos. Os maias praticavam agricultura, os maias eles eram politeístas, tá? Principais produtos a batata, o milho, a questão também da pimenta. Toda essa região da América Central, eles cultivavam muito a questão da pimenta, do chile, né? Por isso que a comida mexicana hoje ela é bastante o quê? Bastante apimentada. Então tudo isso é herança dessa civilização aí ameríndia, dos maias, dos astecas, dos olmecas, dos zapotecas, tudo bem? O milho também tinha grande importância na agricultura, né? E além da agricultura, um destaque, um diferencial dos maias, eles também tinham a questão de comércio. Então eles praticavam comércio, e isso era um diferencial da civilização dos maias. Eles eram extremamente evoluídos, eles estudavam os astros, eles construíram naquela época, observando os astros, um calendário que possuía 365 dias igual ao nosso, né? E igual eu expliquei, os olmecas, os zapotecas, os mixtecas, os maias foram desaparecendo, foram sumindo os vestígios. Não se sabe se eles se espalharam, se foram conquistados, se foram incorporados por outra
cultura, tá bom? Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, tem ali uma arte corporal típica da civilização maia. Outro ponto de destaque dos maias é um jogo de bola. Nós falamos que o Brasil é o país do futebol, mas os maias, na América Central, eles fizeram naquela época um jogo de bola no qual eles tinham que acertar, atravessar um arco, né? Então a bola tinha que atravessar o arco e eles não poderiam usar as mãos para fazer. Lógico que tinha todo um ritual nesse jogo, mas é um dos elementos interessantes também da cultura dos maias. Os maias hoje, assim como todos os outros indígenas da América toda, né, hoje são excluídos, possuem vários problemas sociais, várias dificuldades econômicas. Então é um grande desafio ainda para a sociedade, né, poder incorporar e poder consertar os erros que foram feitos no passado em relação a esses povos indígenas. Outra civilização asteca, também a região ali América Central, veja no mapa ali, ó, eles eram vizinhos dos maias. Essa área verde aí onde está o México é onde habitavam os astecas, tá? E os astecas também possuem uma denominação de mexicas, né? Daí a expressão México. E o bacana da civilização asteca é a origem lendária. Quando eu penso nessa região do México, ou quando eu penso no México, lembro da bandeira do México, por exemplo. Na bandeira do México, não sei se você vai lembrar, mas eu tenho ali, né, as cores da bandeira do México e no centro eu tenho um brasão muito bonito. Vou colocar aqui no slide, tá? Nesse brasão tem o quê? Tem essa águia segurando essa cobra em cima de um cacto, numa rocha. E essa imagem aí, ela faz referência justamente à fundação lendária da cidade do México, né? Então, assim, segundo a lenda, a tradição dos astecas, o que acontece? Um guerreiro, um chefe asteca chamado Tenoch, teria recebido uma visão dos deuses para construir uma cidade onde ele encontrasse o que? Um lago, uma água com uma rocha, em cima da rocha um cacto, em cima do cacto uma águia, e essa águia com uma cobra na boca. Então ele foi lá andando, pau, ali achei. Aí ele encontrou e foi ali que ele fundou a cidade de Tenochtitlan, tá? E essa cidade de Tenochtitlan é que deu origem o quê? A cidade do México, que é a capital atual do México. Muita gente não sabe, mas existe essa origem lendária, né? Então, o Tenoch chegou ali na região do lago Texcoco e fundou a cidade do México, ou melhor, fundou Tenochtitlan, que depois virou a cidade do México. Beleza? A organização asteca mexica, a guerra era muito importante, né, na civilização dos astecas, era uma forma de ascensão social. O rei, ele era considerado a autoridade máxima e os militares a classe dominante. Os sacerdotes também eram valorizados e temidos. E um pouquinho mais abaixo eu tinha o povo, um pouquinho não, né? Abaixo eu tinha o povo, e o povo poderia talvez ter um destaque maior se ele se tornasse um escriba. E as cidades, elas eram grandes centros de troca. Então percebam que os astecas também, vamos lá, eles viviam da agricultura, mas praticavam comércio, eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, tá? Aquilo que eu falei, geralmente sei um, sei todos. Continuando ali, essa imagem mostra bem ali a organização social dos astecas. Então eu tenho lá em cima o imperador, aí eu tenho um pouquinho lá embaixo o militar, depois o sacerdote, depois os comerciantes e por fim os camponeses, tá? Ao longo da aula, vai pausando, anota. Se você tiver alguma dúvida também, pergunta, pode mandar um e-mail ou deixar alguma pergunta embaixo ali nos comentários do YouTube, sem problema algum, tudo bem? Voltando ali à questão da pintura do corpo, né, da indumentária, das roupas, né? Eles gostavam muito de roupas coloridas, usavam muito esses adereços aí feitos com o quetzal, tô colocando ali na imagem, tá? E com certeza, não posso esquecer, sempre é cobrado em prova vestibular, quando eu falo em asteca, eu tenho que lembrar dos famosos canteiros, né, flutuantes, que eram as chinampas. Então, para aproveitar a água, eles faziam uma espécie de canteiros flutuantes, eles aterravam o lago e ali eles poderiam
plantar. Estou colocando dois modelinhos de imagem para vocês verem, tá? Então, esses dois modelos estão representando o que seriam as chinampas, tudo bem? Povo azteca, que era um povo importante, que foi um povo de grande destaque, era um povo que também se alimentava de cereais, tomate e pimenta, tá? Feijão, peru, também eram alimentos importantes. Eram povos que se preocupavam inclusive com a transmissão do conhecimento, formando escolas, né, estruturadas, escolas que existiam para ricos e escolas que existiam para os pobres, com funções diferentes. Os astecas, assim como os maias, também tinham jogos, mas principalmente aí se destacam jogos, né, de tabuleiro e jogos de bola também. Eram grandes observadores dos astros, por isso que eles fizeram o famoso calendário maia, né, que terminava em 2012. Todo mundo pensou que o mundo fosse terminar. Os astecas, eles observavam os astros, e no caso do calendário dos astecas, era o foco no calendário solar, e ele estava estruturado em 18 meses e 5 dias. Muito bem? Então, o calendário asteca, sim, é esse que eu estou mostrando na imagem, é esse que parece uma bolacha Oreo, tá bom? Muito bem. Bom, então vamos lá, continuando então, nós focamos na América Central, falamos sobre os olmecas, zapotecas, mixtecas, maias, astecas, e agora nós vamos para a América do Sul, tá bom? Rapidinho eu vou pincelar alguns povos e depois nós vamos para os incas, que sim são o povo que geralmente mais é cobrado em prova e em vestibular, tudo bem? Então assim, quando eu falo em América do Sul, também eu tenho uma diversidade muito grande de povos indígenas, de povos ameríndios. Eu tenho os índios brasileiros, que são vários grupos, tá bom? Centenas de grupos. Eu tenho também culturas peruanas. Dentro das culturas da região do Peru, eu tenho a civilização Chavin, tá bom? Que vai perdurar ali por 1000 anos, adorava o deus Chacal. Eu tenho o povo Nazca no Peru, que é famoso principalmente por causa daquelas marcas, aqueles desenhos, né, feitos no solo, que muita gente acha inclusive que foram extraterrestres que fizeram, né, comprovado que não. Tem o povo Xingu também no Peru, povos ligados com o mar. Estou passando os slides rapidinho para vocês. Nós temos os povos Mapuches no Chile, agora Chile e Argentina, né? Mapuches viviam da horticultura, criação de animais. Em São Pedro, onde é o deserto do Atacama, também praticavam agricultura e criavam animais. E os Diaguitas no Chile também, todos basicamente com o mesmo modo de vida. Civilizações já bem mais simples, né, comparando com aquelas que nós estudamos anteriormente. E agora sim, né, com certeza, de novo um povo que nós temos que dar enfoque, chegamos na América do Sul com a civilização Inca. Então, observem aí no mapa, a civilização Inca, essa região destacada aí, onde hoje eu tenho, né, o Chile, Peru, Colômbia, Equador, Argentina, muito bem, toda essa parte ali meio que laranja no Oceano Pacífico. Os Incas formaram uma grande civilização. O chefe dos Incas era chamado Sapa Inca, né? Era representado como um sol. O sol era um elemento, era um deus muito importante dentro da cultura dos Incas, né? E assim como os outros povos, como eu sempre digo, quando eu sei um, não sei os outros, né? Eles eram politeístas, eles tinham uma sociedade desigual, eles viviam da agricultura, tá? E agora nós vamos ver algumas nuances diferentes. Socialmente, a sociedade dos Incas estava organizada em aldeias. Cada aldeia tinha um ailu, que era um conjunto de famílias. E lógico, dentro da família tinha o chefe que mandava em tal região, que era o chamado, né, curaca, tudo bem? Então isso é uma característica importante. O imperador, ele era considerado um deus, ele era considerado filho direto do sol, por isso que ele era chamado, né, de Sapa Inca. Economicamente, a principal atividade era a agricultura, criação de animais também, a pecuária. Olha na imagem ali alguns dos principais animais que os incas criavam. Então eu tinha, por exemplo, lhamas, alpacas, vicunhas. Então eram animais típicos, né, que eu ainda tenho a presença muito forte na região
da Cordilheira dos Andes, que é aquela região onde os incas eles se desenvolveram. Eles, para fazer as contagens, para fazer o comércio, para fazer a contabilidade, eles criaram sistemas de números, sistema de organização e contagem dos números, que eram os chamados quipos. Também vou colocar na tela para que vocês possam ver, né? Para controlar a produção, os impostos. Então, era um povo que tinha um domínio matemático bastante grande. E com certeza, assim quando eu falo, por exemplo, que eu tenho que lembrar das chinampas quando eu falo dos astecas, né? Eu tenho que lembrar do plantio escalonado quando eu falo dos incas. Como os incas viviam numa região montanhosa, para aproveitar melhor o solo, eles faziam o quê? Faziam o plantio escalonado ou a construção em terraços. Então, eles pegavam, aterravam, né, modificavam a estrutura, a superfície da montanha, faziam aterros como se fossem degraus, para que nesses lugares eles pudessem fazer o quê? Eles pudessem plantar. Então, apareceu, por exemplo, estou falando de povo ameríndio, América do Sul, incas, maias, astecas, apareceu, por exemplo, numa montanha. Essa formação aí escalonada é 99% que eu estou falando dos incas. E por fim, um outro elemento que eu não posso esquecer dos incas é a questão da cidade famosa, sagrada, escondida de Machu Picchu, que fica no Peru, e foi uma cidade muito importante, descoberta em 1911 pelo arqueólogo Bingham, né? Ele descobriu Machu Picchu, uma cidade que estava praticamente intacta e foi abandonada pelos incas, né? Existem muitos mistérios sobre a cidade de Machu Picchu. Alguns falam que era um forte militar, outros falam que era, por exemplo, um palácio onde o rei passava férias, digamos assim, de campo, né? Outros falam que eram templos de guerreiros, templos de virgens. Existem várias teorias que falam sobre Machu Picchu, mas com certeza também, quando eu falo em Incas, Peru, eu tenho que lembrar de Machu Picchu, com certeza. Quando a gente vê essa imagem, todo mundo, eu acho que praticamente já viu essa cidade, né? Em algum lugar, em alguma imagem, em algum vídeo, alguma foto, já viu a cidade sagrada de Machu Picchu. Tudo bem? Vamos lá então, por fim, para terminar agora, continuando com os povos da América, né? Agora vamos lá para a América do Norte, módulo 27, povos indígenas da América do Norte, tá bom? Então nós vamos ver principalmente povos que habitaram os estados, que habitaram onde hoje são os Estados Unidos e onde hoje são o Canadá. Esse mapa que eu estou colocando ali, a princípio já mostra alguns dos principais povos. Então tenho lá, né? Vamos começar por cima, vamos acompanhando, né? Nós temos os Cheyenne, os Dakota, os Sioux, Lakota, né? Iowa, Kiowa, Navarro, Comanche, Cherokee, então até nome de carro, né, gente? Tá vendo? Como é importante estudar a história. Você aprende que bastante palavras que nós usamos tem tudo a ver com a história, eu não fazia nem ideia, né? Quando eu vou lá no Alasca, olha lá, eu coloco no Alasca, eu tenho os Inuits, tá bom? Que são povos importantes também que habitaram essa região mais fria da América do Norte. Então, são povos importantes, tudo bem? Então, nessa imagem que eu estou colocando aqui para vocês, ó, vejam lá embaixo, eu tenho os Inuits, né? Em segundo lugar, eu tenho o Cree e depois o Hopi, né? Então, observem que da esquerda para a direita, as roupas vão ficando mais leves porque o clima vai esquentando, tudo bem? Focando nos aspectos do cotidiano de um modo bem geral, porque esses povos, na verdade, eles possuíam várias peculiaridades, mas na apostila não é esse o enfoque é só apresentar superficialmente esses povos, tá? Então esses povos, eles tinham uma cultura transmitida pela oralidade, eles tinham uma relação muito forte com a natureza. Lá no extremo norte nós temos, né, povos de regiões muito frias, nós temos povos de regiões mais amenas, né, como os Cree e os Chipewyan, e nós temos nas regiões mais quentes os Hopis, tudo bem? Então, só para vocês conhecerem, nós não vamos nos aprofundar
de como que era a cultura, a religião, porque a nossa apostila não trabalha esse assunto, apenas apresenta esses povos para vocês e depois vocês podem fazer uma pesquisa e se aprofundar sobre a cultura de cada um, tá bom? Os índios norte-americanos hoje, na atualidade, eles enfrentam os mesmos problemas que os índios brasileiros, que os índios da América Central, que os índios da América do Sul. Questão de exclusão, questão de pobreza, miséria, questão de cultura que vai sendo apagada, né? Então são os mesmos problemas, tá bom? No caso dos índios dos Estados Unidos e no Canadá, que eu acabei de falar, né? Existem alguns festivais, alguns encontros que tentam resgatar essa cultura tradicional desses grupos indígenas. São os festivais conhecidos como powwows. E aí, né, nesses festivais, os índios eles podem resgatar um pouco a história e a cultura deles. Tudo bem, pessoal? Então foi assim, foi um vídeo meio longo, né, 27 minutos, mais de quase meia hora, mas assim, nesse vídeo nós falamos basicamente sobre vários povos. Começamos pelos Olmecas, falamos um pouquinho sobre zapotecas, mixtecas, falamos sobre astecas, falamos sobre maias, falamos sobre incas, falamos sobre os povos da região do Peru, do Chile e aí terminamos com os povos da América do Norte. Tudo bem superficial, lógico, né? Mas para revisar o conteúdo da apostila, o conteúdo visto na sala de aula. Beleza? Então, se o vídeo foi útil para você, por favor, se inscreva, deixe seu like, né? Ou compartilhe, vocês ajudam bastante a gente na produção desses vídeos, beleza? Então, muito obrigado. Se tiver dúvida também, pode deixar alguma pergunta nos comentários aqui embaixo, tá? Eu vou responder e até mais.